Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Luiz Fernando Albalustro e este é mais um vídeo do canal do Observatório do Turismo de Santa Catarina. E hoje apresentamos mais um videotalk da série O Melhor de Santa Catarina para o Turismo. E aí vamos falar sobre a contribuição das indicações geográficas para o turismo catarinense. E o nosso convidado já está aqui conosco, Alan Klaumann. O Alan, que é técnico em hotelaria e turismo, ele é mestre em uso uso sustentável, da biodiversidade, também é doutorando em desenvolvimento territorial pela UFSC e coordenador estadual dos projetos de turismo e indicação geográfica do Sebrae Santa Catarina. E também responsável pelo programa Origens Santa Catarina, e ele já vai nos explicar o que é esse programa daqui a pouquinho. Alan, seja muito bem-vindo, obrigado por estar conosco. Olá, Luiz Fernando. É um prazer estar aqui com vocês, uma honra falar sobre um tema tão importante para o turismo e para a economia de Santa Catarina. Ok, então vamos lá. A gente tem aqui muita coisa para te perguntar, Alan, considerando que falar sobre indicação geográfica, a gente está apostando em assuntos que têm a ver muito com o desenvolvimento do turismo catarinense, né, porque fala diretamente da questão da produção local, de produtos locais. Então, o que é o selo de indicação geográfica? Muitas pessoas não conhecem, já ouviram falar, e quais são as suas modalidades? Luiz Fernando, a história da indicação geográfica ela é muito antiga, né? Ela remonta aí a centenas de anos, quando não tinha sequer esse nome ou uma metodologia clara como temos hoje. Mas há muito tempo se conhecia produtos que estavam intimamente ligados ao seu local de origem e tinha uma qualidade diferenciada que era reconhecida exatamente por estarem conectados a um determinado local, né? Mármore de Carrara, Líbano, algumas árvores, cedro do Líbano, enfim, tem uma série de produtos que a história traz para a gente que já haviam desenvolvido aí um diferencial conectado à sua origem. Agora, em Portugal, quando o vinho do Porto começou a ficar notório no mercado, houve uma série de, diria, falsificações feitas por outros territórios, que é até difícil falar no termo falsificação, já que não havia um instrumento que garantisse ao município do Porto, à região do Porto, a produção exclusiva deste vinho, utilizando a nomenclatura do Porto, o sobrenome do Porto, né? Marquês de Pombal, na época, atento à demanda dos produtores deste produto, sistematizou uma metodologia e uma legislação que buscava proteger esse vinho tão famoso de Portugal, né? E aí regras foram estabelecidas e a Europa, anos depois, consolidou este modelo de agregação e de diferenciação de produtos. Hoje no mundo nós temos cerca de 65 mil indicações geográficas, boa parte delas está no continente europeu. O Brasil, desde 1996, possui uma legislação própria que regula, instrumentaliza as IGs. E a nossa legislação, ela traz duas tipologias de IG, respondendo à sua segunda pergunta, né? São elas a indicação de procedência e a denominação de origem. Primeiro, o que é uma IG e o que é cada uma das duas tipologias? Uma indicação geográfica, depois de contar um pouquinho dessa história sobre o desenvolvimento dela, essa necessidade de proteger um produto de falsificações por outros lugares, a indicação geográfica a gente consegue defini-la como um nome geográfico, um registro de um nome geográfico associado a um produto ou a um serviço. Mas como assim, né? Garantir que seja utilizado o nome e o sobrenome de um produto ou serviço de qualidade somente quando esse sobrenome for vinculado ao território e, de fato, o produto vir daquele território. Um exemplo assim clássico, né? Há alguns anos nós estávamos no mercado e tínhamos na gôndola as champanhes. Isso era bem comum. Aí de uma hora para outra começou a aparecer espumante, vinho espumante, né?
Aquilo nada mais era do que o Brasil reconhecendo a indicação geográfica francesa de champanhe para a bebida espumante, mas que só pode utilizar o nome geográfico champanhe ao ser produzida lá, né? Então, a indicação geográfica, ela é isso, ela é um registro de um nome associado a um produto ou serviço. E o que diferencia a indicação de procedência e a denominação de origem, que são duas categorias de G? A indicação de procedência é um registro de nome geográfico para produto também, mas que se vincula à notoriedade do produto, à fama dele no mercado. Então, assim, muitas vezes o caminho escolhido por uma cadeia produtiva ao solicitar um registro de indicação geográfica não é via comprovação de algum diferencial atribuído à qualidade desse produto, mas sim a fama que ele tem no mercado. Ponto, né? Temos aqui em Santa Catarina um exemplo de uma EG, que é a nossa primeira EG, que trilhou esse caminho, que são os vales das uvas Goethe. Então, essa indicação geográfica, ela optou por não trabalhar com diferencial de produto. O produto é diferenciado, ele é um vinho típico regional. Mas nesse caso, a opção foi escolher traçar as estratégias com base na fama dele. A denominação de origem, por sua vez, é uma tipologia de indicação geográfica que trabalha com produtos cuja qualidade pode ser atribuída essencialmente ou exclusivamente ao meio onde ele é produzido. Temos algum produto famoso aqui no estado que optou por esse caminho? Temos sim. Temos, por exemplo, o queijo artesanal serrano. O único queijo brasileiro, hoje, com indicação geográfica na forma de denominação de origem. Ali nesse processo, foi comprovado cientificamente por uma série de entidades que a receita, o modo de fazer o queijo, saber fazer vinculado a isso, e a matéria-prima, o leite, eles são diferentes e, no fim, produzem algo diferenciado, raro, exclusivo da região serrana. Essa é a diferença principal entre indicação de procedência e denominação de origem. Fama e qualidade. Legal, Alan. Você foi, eu acho que, muito didático, né? Impossível não entender realmente agora a partir da tua explicação, né? Inclusive didaticamente, né? O que é a indicação geográfica e a questão das diferenças de indicação de procedência e denominação de origem. E você falou da uvas Goethe e do queijo serrano, né? Como está, já que começamos a falar de Santa Catarina, como está constituído atualmente esse mapa catarinense de indicações geográficas, né? Além dessas duas chancelas, não sei se a gente pode chamar de a indicação de uma chancela também, né? Hoje se fala muito isso como incorporar valor aos produtos, né? E serviços. Como está constituído esse mapa? Assim, eu sei que talvez possa ter muitos, né? Casos, né? E também indicações, mas eu acredito que dá para fazer um apanhado geral, assim, só para a gente ter uma ideia de como está essa abrangência. Claro, Luiz Fernando. Vamos lá. No mundo, como eu disse, temos aí cerca de 65 mil registros de G, boa parte deles no continente europeu. O Brasil tem um número um pouco modesto, né, em relação ao restante do planeta, né? Nós temos hoje aí cerca de 91 registros de G, e desses, Santa Catarina contribui com 7 registros. Então, a gente tem G espalhada por quase toda Santa Catarina. A região do oeste e extremo oeste está, neste momento, construindo a sua, a qual a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas Legal. Quais são as 7 Gs que temos aqui hoje já em registro, registradas? Temos a primeira delas com 10 anos de registro, que são os vales da uva Goethe, aqui na região sul catarinense. A uva Goethe, uma variedade de uva, um cultivar de uva, que é cultivado apenas nessa região de Uruçanga, que engloba alguns outros municípios, essa micro-região, e é o único lugar do mundo onde a gente encontra essa variedade de uva. É um vinho típico, branco, muito característico e associado à colonização italiana. Logo, já nasceu como um produto turístico
é um grande indutor do turismo na região. A segunda IG catarinense é a banana da região de Corupá. Então, aqui no litoral norte, temos aquela que tem sido considerada a banana mais doce do Brasil e que envolve uma cadeia de mais de 400 bananicultores. É muita gente envolvida. Sim. Depois a gente passa para 4 indicações geográficas que estão principalmente na Serra Catarinense. Olha que bacana. A Serra Catarinense, Luiz Fernando, ela é o território sul-americano com a maior densidade de indicações geográficas. É algo muito diferente daquilo que a gente consegue ver no mundo, né? Isso está muito associado, é claro, a esse terroir que as altitudes acima de 900 metros da nossa serra conferem aos produtos. Conferem em quesito de sabor, cor, enfim. Quais são eles? A gente tem o que eu já disse, o queijo artesanal serrano, uma indicação geográfica que envolve também municípios do Rio Grande do Sul, uma receita de 200 anos, um produto maravilhoso, curado em tábuas de araucária. Então, há todo um saber fazer muito particular vinculado a ele, né? A gente tem aí os famosos vinhos de altitude de Santa Catarina, produzidos sempre a mais de 900 metros. Então, isso confere a esse vinho características únicas de sabor, coloração e aroma. A gente tem a maçã Fuji, da região de São Joaquim. É uma maçã que internacionalmente é conhecida, tem fama, e quem não provou tem que conhecer esse produto maravilhoso. É verdade. Que tem uma crocância, uma relação acidez-açúcar, é ótimo, um produto fantástico, né? A gente tem também uma indicação geográfica que a gente compartilha com o Paraná e com o Rio Grande do Sul, que é o mel de melato da Bracatinga. Então, é um produto muito interessante, Fernando. Veja, ele não é um mel produzido a partir das flores da árvore Bracatinga. Ele é produzido a partir do caule da árvore. Há um outro inseto, uma cochonilha, que se associa, né, ela parasita, na verdade, a árvore, e ela forma alguns filamentos de cera, bem fininhos, pelos quais ela espere um líquido açucarado, o melato, que é coletado pelas abelhas e serve como matéria-prima deste mel. Um mel que tem uma coloração mais escurecida, um mel rico em nutrientes e em minerais, e que o mercado internacional, sobretudo o europeu, tem, assim, já se apaixonou pelo produto e leva mais de 90% do total produzido. Ele possui um ciclo de produção que é de 2 anos e está relacionado com o ciclo de vida deste inseto, a cochonilha, que é o que parasita o tronco da árvore. Então, assim, é um produto único no mundo também, porque ele está completamente relacionado não só à espécie de árvore, a bracatinga, que só ocorre em mata de araucária, mas também a essa relação aí entre a árvore, o inseto cochonilha e o inseto abelha. É algo único, né? Acho que eu falei de 6 Gs, né? E Sim, com faltou uma. e com isso a gente tem a última que foi reconhecida em 2022, a erva mate do Planalto Norte Catarinense. Um produto também muito típico do sul do Brasil, de outros países também aqui do Mercosul, né? Mas que na região tem um diferencial muito bacana, eu diria assim, sabe? O método de cultivo dessa árvore, a erva mate, ela se dá exatamente seguindo o exemplo do ambiente natural onde ocorre a erva mate, que é aqui mesmo, mas não em campo aberto. O cultivo é feito embaixo de árvores, na própria mata de araucária, que de certo modo causam algum tipo de sombreamento às árvores de erva mate, e com isso o produto final acaba ficando um pouco mais, eu diria, menos amargo, com um sabor característico do Planalto Norte Catarinense. Esse, então, é um mapa das 7 Gs hoje registradas aqui em Santa Catarina. Alan, eu queria te parabenizar porque você fala com uma propriedade, também com uma narrativa que é interessante, né? Para qualquer um que esteja nos ouvindo,
eu tenho certeza que desperta uma curiosidade imensa para conhecer esses produtos, né? E agora eu queria, tu falaste do mel da Bragatinga, eu também conheci em uma visita recente ao Planalto Serrano e também parabenizo o Sebrae no seu stand durante a realização da Encato e Exprotel, onde havia uma exposição de um produtor, né, do Planalto Serrano, deste mel, e é muito interessante, né, esse compartilhamento, né, para que haja essa promoção. E já que estamos falando do Sebrae, você poderia contar um pouco e detalhar sobre o trabalho que o Sebrae realiza nesse processo, né, que você está diretamente ligado e aí comprometido com as indicações geográficas? Claro. Luiz Fernando, primeiro que um projeto de indicação geográfica, como ele trabalha, ele está intimamente ligado à iniciativa de desenvolvimento territorial. E o turismo, ele faz parte disso completamente, né? Mas como é que o Sebrae entende e executa projetos de indicação geográfica? A primeira coisa é que a gente sempre busca se associar a outros entes, a outros atores, que a gente julga importante, fundamentais para cada uma das culturas, para cada um dos territórios a ser trabalhado. EPAGRE, Universidade Federal de Santa Catarina, né, prefeituras, entidades de produtores são sempre mobilizados a atuar de forma conjunta numa verdadeira comunidade quando se trata de construção de uma indicação geográfica. E veja bem, apesar da indicação geográfica ter nascido como um instrumento da propriedade intelectual para proteger, para evitar falsificações de produto, esse caminho que nos trouxe até aqui, ele recebe uma nova roupagem hoje. Então, a gente ainda trabalha muito fortemente com indicações geográficas, buscando reduzir, eliminar falsificações. Exemplo disso. A gente tem problemas hoje já registrados com relação à falsificação da cachaça de Luiz Alves, que é um produto que eu vou falar mais à frente, que é uma IG que está em construção. Então, esse tipo de objetivo também tem sido buscado nas nossas iniciativas. Mas, mais do que isso, a gente entende a indicação geográfica como um ativo da propriedade intelectual fundamental na diferenciação e no que a gente chama de especificação de produtos, ou seja, torná-los de recursos para ativos sempre vinculados a um território. É trabalhar no desenvolvimento de um território com base nos seus recursos endógenos, principalmente aqueles só encontrados ali. Por isso, quando a gente atua com uma indicação geográfica, além de estabelecer uma verdadeira rede, uma comunidade de entidades, cadeia produtiva, enfim, vários atores, temos uma série de outras ações complementares que desde o início buscam, primeiro, vincular a indicação geográfica ainda mais ao mercado, com estratégias claras disso, vinculadas a marketing, a estudos de mercado, a iconografia do território, ou seja, trabalhar toda uma questão de branding territorial que vai além do desenvolvimento do selo que vai ser usado depois do registro para identificar o produto que tem indicação geográfica, né? Mas trabalhar outras imagens do território, buscando fazer com que tanto a comunicação pública quanto empresários daquele local, eles tenham signos que não só a indicação geográfica, para melhorar a imagem do território, principalmente, assim, eu não diria principalmente, mas uma ênfase maior na própria comunidade. É importante que a comunidade se aproprie disso e não somente as cadeias produtivas que atuam diretamente na produção de um produto com indicação geográfica. E depois disso, fica óbvio e muito mais claro que o turista, ao chegar num território desse, se deparar com essas imagens do território, ver a população consumindo e falando sobre um produto com registro de IG, é muito mais fácil que ele absorva e consuma esse mesmo produto, seja no território, seja também fora do território, ou seja, uma oportunidade aí para vender produtos depois que o turista sai do território e mantém aquela lembrança, que é manter um vínculo com o local, né? Então, assim, Fernando, a nossa atuação ela passa sempre na formatação de redes, na
na construção de um documento, um dossiê, que traz as principais características do produto, delimita a área geográfica dele, e aí a Secretaria Estadual de Agricultura aqui de Santa Catarina tem sido um parceiro-chave nosso para isso, né? Porque são eles que, de fato, oficializam esse documento, né? Que depois vai até para o IBGE, para compor um mapa oficial do Brasil. Então, ou seja, a gente coloca para cada um desses territórios, eu costumo dizer, uma estrelinha lá no mapa do IBGE, né? Aqui tem um produto de qualidade, aqui tem um produto com indicação geográfica. Temos as ações vinculadas ao mercado, obviamente, e temos um grande foco de atuação nessa sensibilização da comunidade, não só nas imagens dentro de uma iconografia, mas também de uma comunicação constante via imprensa, via rádio, de como estamos com aqueles processos, para que a comunidade saiba o que está acontecendo, participe e acompanhe cada passo do processo. Legal, Alan. Inclusive, eu estava aqui ouvindo a tua resposta, né? E eu já estava aqui engatilhando uma próxima pergunta, que eu ia justamente estar falando dessa contribuição das indicações geográficas para o turismo catarinense. E é claro que você já acabou respondendo, mas eu queria até mesmo contextualizar para quem nos ouve, né? O nosso Observatório do Turismo de Santa Catarina, a gente tem aqui um trabalho, uma premissa que é auxiliar e acelerar o processo de regionalização, o programa de regionalização, né? E a integração e a governança das regiões turísticas. E a gente sabe que toda essa estrutura relacionada ao trabalho que o Sebrae faz é extremamente importância, né? Principalmente por essa prática, essa boa prática de formação de redes, né? E de relacionamentos e de até mesmo, eu até colocaria também um outro atributo, né, dentro do trabalho de vocês, que relacionar a diversidade cultural, né? No sentido de torná-la algo visível, identificá-la e ajudá-la na promoção e também na parte relacionada à sua manutenção. E é justamente isso, a manutenção. Mas, como eu não poderia deixar de fazer essa pergunta, né? Além disso que você falou, existe outras contribuições que você, enquanto responsável por esses projetos aí no Sebrae, e também como turismólogo, né? Eu sei que você conhece como ninguém o estado de Santa Catarina, né? A gente sabe que isso é importante. O que você acha que as IGs podem vir a estar contribuindo para o turismo catarinense no seu desenvolvimento integral? E aí eu toco até nas questões de sustentabilidade e também inclusão. A pergunta é ótima, né? E ela também traz para a gente, assim, ela nos relembra de um grande desafio, talvez o principal que a gente tem dentro das IGs, que é vinculá-las ao trade turístico. Não só a gastronomia, não só a restaurantes, a bares, mas também a meio de hospedagem, sabe? Como fortalecer, como agregar valor ao turismo. A gente acredita no caminho da utilização dessas regionalidades, desses diferenciais únicos que cada território tem. Temos no mundo exemplos aí de IGs que mobilizam multidões de turistas. E eu não estou falando de turismo de massa, não, sabe? Estou falando de um turista que quer conhecer a fundo o território e quer conhecê-lo por meio da sua gastronomia, das suas bebidas. Então, vamos lá, champanhe, né? Quem vai a champanhe e não prova uma champanhe, não é verdade? Diria, talvez o principal produto indutor dos fluxos turísticos da região de Champagne na França. Aqui temos produtos, eu falei de 7 registros, mas tem muito mais a vir por aí, né? A nossa ideia, de fato, é com muita responsabilidade e parceria, eu diria, inundar Santa Catarina de IGs, porque a gente tem muita coisa de qualidade aqui no estado, muita coisa única aqui, né? Mas como fortalecer o turismo com base nas IGs? Acredito que seja exatamente isso, vincular as estratégias de desenvolvimento turístico às regionalidades, aos produtos únicos que o território oferece. Isso, para mim, tem um outro diferencial também. Você mesmo disse 2 palavrinhas aí que são palavras muito importantes: sustentabilidade e inclusão. Tá?
A indicação geográfica, ela requer sustentabilidade ambiental, social, cultural, né? Um produto tradicional continuar a ser produzido ali e agregando mais valor, sim, à economia, à sociedade de maneira geral. E, do outro lado, um produto ser inclusivo dentro da economia do turismo. Como assim? Não é só a cadeia produtiva que se beneficia disso, mas outros empreendedores naturalmente são beneficiados por uma indicação geográfica que atrai turistas. Como assim? Vamos lá. A gente tem, por exemplo, o vinho de altitude. Vou dar um exemplo claro aqui, né? Os vinhos de altitude, hoje a gente sabe que tem um fluxo de turistas que vai até o território conhecer esse produto, degustá-lo, enfim. Mas eles não vão somente às vinícolas da região. Eles ficam em pousadas, eles usam transporte público, táxis, eles se alimentam em restaurantes, eles compram em mercados e lojas, compram artesanato, e tudo isso motivado principalmente pela indicação geográfica, pela curiosidade dele em conhecer um produto único daquele território. Essa é uma agregação de valor, uma formação de rede, uma verdadeira inclusão de outros empreendedores do território que às vezes estavam à margem da economia turística, mesmo estando num território turístico. Mas, Luiz Fernando, qual que é assim, eu já comentei, o grande desafio nosso hoje da indicação geográfica, para que de fato ela traga esses benefícios aos empresários, à comunidade de um território, é de fato que ela seja utilizada pelos empresários daquele lugar. Então, assim, ó, veja, não é tão fácil a gente encontrar mel de melato da Bracatinga nos hotéis, nas pousadas da Serra Catarinense. Não é tão fácil assim. Não é tão fácil a gente encontrar na região confeitarias, padarias e mesmo os meios de hospedagem fazendo uso da maçã, seja em natura, maçã Fuji, sendo em natura, seja em receitas, no café da manhã, em sobremesas. A gente encontra alguma coisa? Claro que encontra, mas é ainda muito subutilizado. Então, esse é um grande desafio, né? Como é que a gente vai querer que um produto, de fato, mobilize pessoas, turistas, né? Que ele traga essas divisas todas para o território, se o próprio território faz pouco uso disso e o restringe à cadeia produtiva. Então, o turismo, a gastronomia, essa rede de empresas tem também um compromisso em fortalecer o seu turismo com base na utilização recorrente desses produtos. Concordo plenamente e é muito importante você estar aqui nos relatando isso, né, esse posicionamento seu, né, que acredito que é o posicionamento da instituição, do SEBRAE, e que é compartilhado muito por nós aqui do Sistema S, né, no trabalho que, de certa forma, nós buscamos para essa integração das regiões em busca do desenvolvimento do turismo, né? E também você falou da questão da importância, né, da inclusão, e é claro que as bases comunitárias elas são muito beneficiadas nesse sentido, né? E também lembro aos que estão nos assistindo que esse assunto ele não vai parar aqui no Video Talk. No dia 23, perdão, deixa eu ver, 8 de novembro, não, perdão, 25 de outubro, pronto. Nós vamos estar falando sobre a cultura alimentar catarinense, né, para dar sequência nesse assunto, na qual a gente está aqui tentando traçar uma discussão sobre o ideal, né, que Santa Catarina pode oferecer para o turismo, né, nessas boas práticas, boas ações. Alan, nosso tempo aqui está se encerrando, mas eu também não poderia te pedir para você adiantar sobre as próximas indicações geográficas que serão conquistadas, né? E talvez para você também falar um pouquinho sobre o programa Origem Santa Catarina, né? A gente ficou curioso de saber o que é esse programa. Na verdade, eu já sei, né? Mas garanto que o público que nos ouve, que é o trade, que são as regiões turísticas de Santa Catarina, talvez não conheçam e possam estar aproveitando essas oportunidades, né? E aí, claro que a gente entende que o trabalho que o SEBRAE faz é essencial,
nesse sentido, como agregador desse processo de autodescobrimento, né, e dos produtos do nosso produto local, né? E eu sempre, quando penso e ouço indicação geográfica, eu realmente penso em que Santa Catarina, realmente, concordo contigo, tem uma possibilidade imensa, né, de estar estabelecendo aí aumentando esses números, né, encher Santa Catarina de IGs. Mas a palavra é com você, né, para você aí nos adiantar o que você pode, né, sobre as próximas indicações geográficas. Bem, vamos responder as duas perguntas então. Novas IGs potenciais e o Programa Origem Santa Catarina. O Programa Origem Santa Catarina, Luiz Fernando, ele tem 3 anos e ele é o nosso programa que consolida 2 vertentes de atuação do Sebrae. A primeira delas é a construção das IGs. São os projetos todos, tanto de construção quanto de fortalecimento das IGs, principalmente no mercado. E o outro lado do Programa Origem Santa Catarina é uma coisa bem distinta, assim, na verdade, chancelar empreendimentos, principalmente urbanos, que têm no seu DNA essa vontade, essa utilização dos produtos catarinenses. Então, restaurantes, empórios e até mesmo eventos que fazem uso e deixam claro para o cliente que são produtos catarinenses. A gente está montando uma rede de empresas para fortalecer, dinamizar essa estratégia que esses pequenos negócios têm, né? E buscando também capacitá-los. A gente está dando os primeiros passos nessa, que eu digo, nesse segundo objetivo do Programa Origem, né? Quanto ao primeiro, que é, como eu disse, a construção e fortalecimento das IGs de Santa Catarina, a gente, além de atuar em 5 dessas 7 IGs registradas que eu falei, a gente está construindo mais 7 IGs, ou seja, a expectativa de que em breve, nos próximos anos, a gente dobre o número de IGs catarinenses para 14. Quais são elas agora? A gente tem a banana de Luiz Alves, produto bem conhecido também, muito típico, que é muito exportado pela qualidade que o mercado já sabe que essa banana tem. A gente tem aí a famosa cachaça e aguardente, também de Luiz Alves, né? Um município que reúne no seu território 2 produtos tão famosos e importantes para a economia e para a comunidade luisalvense. A gente tem o alho roxo do Planalto Catarinense, diria uma pérola que foi identificada no coração aqui do estado, a região de Curitibanos, Fraiburgo, Brunópolis, Frei Rogério, Caçador, enfim. A gente tem a linguiça Blumenau, né? Um produto típico que já é turístico, já está completamente aderido à nossa gastronomia, né, Luiz Fernando? Já faz parte do cardápio, né, em várias capitais. Exatamente. A gente tem 2 produtos ligados à aquicultura aqui catarinense. Um deles as ostras de Floripa, que já são famosas e que integram aí a nossa oferta turístico-gastronômica do município, né? A gente tem aí um produto que depende um pouco da pesca e um pouco da produção, que é muito famoso também, que é o camarão laguna, né? E, por fim, os milhos crioulos de Anchieta, uma cultura ancestral que é mantida por agricultores familiares e que conseguiu, ao longo aí de alguns anos, com essa manutenção dessa diversidade toda, organizar cerca de 600 variedades de milho, milho doce e pipoca. Então, é cor, sabor e potencial de uso gastronômico imensurável que logo, logo o extremo oeste catarinense vai estar mostrando ao restante do estado e a todo o Brasil. São esses os novos projetos que estão em andamento e que logo, logo aí vão dobrar Santa Catarina no que se refere a número de indicações geográficas. E aí Santa Catarina provavelmente vai ficar entre os estados brasileiros com maior número de IGs, né? Talvez com certeza. Vai ficar ali
entre os 3 estados com o maior número de IGs. Isso, e o nosso turismo também é beneficiado com isso, assim como a Claro. gastronomia, né? Então, cada vez mais a gente reconhece oficialmente que os diferenciais alimentares, de bebidas do estado, eles são registrados de forma oficial e também eles são mais considerados nas estratégias regionais de desenvolvimento do turismo. Ok, nossa. Gostaria aqui de ficar conversando contigo e teria mais, no mínimo, muitas perguntas, no mínimo mais o dobro de perguntas, mas isso fica para uma próxima ocasião, Alan. Mas eu acredito que a gente aqui cumpriu o nosso papel de desvendar, para quem ainda não sabe, a importância das IGs e a importância do trabalho que o Sebrae faz, e todo esse contexto relacionado com a oportunidade de crescimento e fortalecimento do turismo nos seus mais diversos segmentos, né? Seja do turismo cultural, do turismo gastronômico, do turismo de experiência, enfim, tudo isso está muito ligado com as IGs. Alan, muito obrigado por estar aqui conosco, né? E eu também já quero convidar também para quem está nos assistindo para olhar também o nosso blog, né? Lembrando que sempre quando a gente lança os vídeos, o melhor de Santa Catarina para o turismo, a gente também lança a matéria no blog, né, no dia seguinte, então amanhã já vai estar circulando, né? Ou seja, quem estiver vendo posteriormente também já pode acompanhar direto a matéria no blog, onde a gente vai estar ali com mais detalhes. Muito obrigado, Alan. Fernando, eu é quem agradeço a oportunidade, agradeço ao SENAC, ao Observatório, por novamente trazer esse assunto tão sensível, latente, ao desenvolvimento de um turismo inclusivo e sustentável para toda Santa Catarina. Obrigado mesmo e convido todo mundo a conhecer esses 14 produtos aí que a gente falou aqui, né? Quem não os conhece, por favor, o faça. Tenho certeza que só vai ter ótimas experiências. Ok, grande abraço para todos e todas. Obrigado, Alan.